Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada um na forma de um cilindro com uma semi-esfera com o mesmo raio do cilindro, certo? Então, esse é um cilindro aqui, mais ou menos isso, calma. Isso aqui, esse é um cilindro, vai ter uma semi-esfera em cima e vai ter uma semi-esfera embaixo, certo? Tudo com um raio, vou chamar de R. Ok. Cilindro em cada uma das suas extremidades, então uma aqui em cima e outra aqui embaixo. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento. Então vai ser a altura, né? Então a altura aqui desse... Isso aqui é 10 milímetros. Adequando o raio de acordo com o volume desejado. Então o raio ele é moldado de acordo com o volume que se deseja. Um medicamento é produzido em uma pílula com 5 milímetros de raio. Então o raio desse comprimido aqui de 5 milímetros. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros. Então, ele quer passar esse raio para 4 milímetros. E por consequência, seu volume. Então, o medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros. E por consequência, seu volume. Então, ele vai diminuir o volume também. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como valor aproximado para π. Então, ele deu o valor de π igual a 3. A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a... Então, o comprimento é 10, ele sempre muda o raio para melhor deglutição, né? Então, ele diminui... o tamanho é o mesmo, o comprimento é o mesmo, só que ele é mais fino ou mais grosso. Seria basicamente essa a ideia. Então, vamos fazer aqui. A altura é igual a 10. Como a gente não está trabalhando com mudança de... não vai ser centímetro e nem nada disso, a gente não vai converter nada, a gente pode tirar aqui a unidade de medida, né? Colocar só os números. Então, a altura vai ser 10, o π igual a 3, e o raio inicialmente vai ser igual a 5, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Como calcular essa figura? A gente pode dividir em dois, né? A gente pode calcular primeiro, no caso eu coloquei o número 2 aqui para o cilindro, a gente vai calcular o volume do cilindro e de uma esfera, porque aqui é metade, ó, aqui em cima é metade, aqui é metade, juntando tudo vira uma esfera. Então a gente tem que calcular primeiro o volume de uma esfera, depois o volume de um cilindro, e isso aqui vai gerar pra gente o volume da pílula, certo? Ok. Então vamos lá. Volume da esfera. O volume da esfera é 4 terços de πr ao quadrado. πr ao cubo, quer dizer. Então é πr ao cubo. Isso vai ficar 4 terços vezes 3, né? Porque ele diz que o π é 3. O raio vai ser o mesmo do cilindro, né? Então a gente vai trabalhar primeiro com 5 ao cubo. Esse 3 vai cortar com esse 3, vai ficar 4 vezes 5 elevado a 3. É 25 vezes 5. 10, 12, 125. Então vai ficar 4 vezes 125. Fazendo essa conta, 125 vezes 4, 20. 8, 10. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. Então, inicialmente, o valor do volume da esfera, que no caso é essa parte de cima mais essa parte de baixo, que vai formar uma esfera inteira, dá 500. Eu não vou colocar unidade de medida porque vai facilitar as contas, não vai ficar muito embolado. Agora a gente precisa calcular o volume do cilindro. Como que calcula o valor do cilindro? É π ao quadrado vezes a altura. O π é 3, o raio é o mesmo que da esfera, que vai ser inicialmente 5, então vai ser 5 ao quadrado dá 25, vezes a altura, que ele disse que é 10, então vai ficar 250 vezes 3, né? 0, 3 vezes 5 é 15, 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7. Então aqui, ó, o cilindro, o valor do cilindro vai ser 750. Somando isso aqui, vai ficar 1.250, né? Então, a pílula
vou colocar só P, com um raio de 5 milímetros, ela tem um volume de 1250, certo? Agora, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo diminuir o raio. Então a gente vai ter que mudar, vou até apagar aqui, ó. Apagar isso aqui tudo. Deixar só as fórmulas aqui. Ó, apagar. Ele está querendo trocar o raio, que era de 5 para 4. Então a gente vai ter que refazer as contas, só que agora usando o raio como 4, certo? Aqui vai ser esfera e aqui cilindro, certo? Ok. Então vamos lá, vamos fazer aqui. A esfera. 4 sobre 3, o π é o mesmo, né? Então é 3, só que agora o raio muda. Antes a gente calculou com 5, agora a gente vai ter que colocar 4 elevado a 3. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 dá 64, né? Não, calma. 24 é 64, não, 64. Então a gente pode até colocar aqui, opa, 64. O 3 corta com 3, vai ficar 64 vezes 4. 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 6 é 24, com mais 1, 25. Então o resultado aqui é 256. Então o volume da esfera, após trocar o raio, vai ser 256. Agora a gente tem que calcular o volume do cilindro, né? Aqui, ó, o volume do cilindro. O π é 3, o raio agora é 4, né? Então 4 ao quadrado é 16, vezes a altura, que é 10. Continua sendo 10, porque percebe, ele falou aqui, ó, eles vão sempre ter 10 milímetros de comprimento, que é a altura. Só que o raio que vai mudar de acordo com o volume que a gente deseja. Então vai ficar 3, vai ficar 160, né? Vou multiplicar o 16 por 10. Vai ficar 160 vezes 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. 480. Então aqui vai ficar 480. Fazendo essa soma aqui, deixa eu fazer aqui no campo. 256. Tá certo isso, né? 3 vezes 16 vezes... tá certo. Eu multipliquei o 4, né? Sim, então 480. 6 mais 0 é 6. 8 mais 5 é 13. 2 mais 4 é 6. Com mais 1, 7. Então, 736. Só que o que ele pergunta, olha, a redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a... Ele quer saber quanto diminuiu no volume quando a gente mudou o raio, que inicialmente era 5, para 4. Então a gente só precisa fazer a subtração desse valor com isso aqui. Vou fazer aqui no canto, olha. 1250 menos 736. O 0 não consegue dividir o 6, pega um emprestado do 5, fica 10 menos 6 igual a 4. Então a gente já pode até riscar esses aqui, porque não vai ser, né? 5 emprestou 1 fica 4, menos 3, 1. A gente já pode até riscar, a gente já sabe que é a letra E. Não precisaria nem terminar a conta, mas vamos terminar aqui, ó. 5 emprestou 1 fica 4, 10 menos 6 é 4, 5 emprestou 1 fica 4, menos 3, 1. 2 não dá para dividir com 7, pega um emprestado, fica 12. 12 dividido por 12 menos 7 é 5, então 514. É a resposta, alternativa letra E. Então vamos aqui, vou explicar aqui novamente o que eu fiz. Ele falou como seria a forma da pílula. Então a fórmula da pílula é isso aqui. Olha só, ele explica aqui, ó. Cada uma com a forma de um cilindro. Então o cilindro é essa parte aqui, que eu coloquei um 2, com uma semisfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma das extremidades. Então aqui a semisfera, aqui a semisfera. Perceba, uma semisfera junto com uma semisfera forma uma esfera inteira, certo? Então, quando eu vou calcular o volume dessa pílula, eu posso calcular como um cilindro mais o volume de uma esfera inteira, porque eu vou ter metade em cada extremidade. E foi isso que eu fiz aqui, certo? Ele falou assim que o comprimido ele sempre vai ter o mesmo tamanho, então ele sempre vai ter a mesma altura. O que muda é o raio. Então, a pílula pode ser mais fina ou mais grossa, para melhorar a hora de engolir. E ele diz que inicialmente um remédio, uma pílula, ela tinha aí um raio de 5, só que ele ia mudar esse raio para 4. E ele quer saber o quê? Ele quer saber, nessa mudança, quanto de volume que diminuiu na minha pílula. Então a gente calculou qual era o volume dessa pílula quando o raio era 5, a gente descobriu que era 1250, e depois a gente calculou para o raio sendo 4, que a gente descobriu ser 736. Como ele quer a diferença, a gente diminuiu 1250 menos 736, que deu 514, então a alternativa é E.
E uma dica que eu gostaria de dar para vocês é que quando tiver uma figura diferente, por exemplo, essa da pílula, sempre tente achar as figuras que você já conhece. Então, por exemplo, eu não tenho uma fórmula para calcular isso aqui, só que eu dividi no cilindro e também nas esferas, para poder facilitar os cálculos, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado.